Vamos lá, então, começar essa live de hoje, quinta-feira, pós-carnaval. Dizem que a vida no Brasil só começa depois do carnaval. Então, hoje é dia. Gente, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Renata Valho e eu te ensino a dominar a costura criativa para ganhar R$ 3.000 no mês. E o tema de hoje é: isso é o que te impede de ganhar dinheiro com a costura criativa. Eu vejo muitas pessoas com esse problema e já passei por ele também e trouxe esse tema aqui porque eu acho muito importante para quem está aí começando e está passando por essa dificuldade e não precisa se sentir sozinha, né? Você não está sozinha, você está aqui num grupo, numa comunidade de mulheres que querem ter a costura criativa, ou já têm a costura criativa e querem ir além, querem conseguir vender mais e poder viver dela. Então, a gente precisa eliminar algumas coisinhas que estão permeando aí a nossa vida, tá bom? Então, antes de eu começar aqui a entrar nesse conteúdo de hoje, só queria lembrar vocês que aqui eu tô falando com o Facebook e YouTube e essa câmera aqui é o Instagram, tá bom? Gente, se você sabe que tem uma pessoa que tá aí, que quer ter uma atividade remunerada, quer trabalhar de casa, nunca trabalhou antes, ou tem um trabalho e quer realizar uma atividade extra, está cansada da vida, do trabalho, da rotina, do que está fazendo, acha que já deu, quer ares novos, mas quer ganhar dinheiro com isso, então manda essa live para ela, porque pode ser muito útil, pode virar um monte de chave na cabeça e fazer com que ela resolva várias questões internas dela para começar a ganhar dinheiro, para poder dividir as despesas da casa, para realizar os seus sonhos, fazer as coisas que sempre sonhou através da venda de peças de costura criativa, tá bom? Então pegue esse aviãozinho aí, manda para elas, deixem seus likes, deixem seus comentários aqui, quiserem fazer perguntas, perguntem, tá bom? A gente vai interagindo aqui durante a live. Então vamos lá, gente. Quando eu falo assim de coisas que impedem a gente de começar a ganhar dinheiro, pode vir um monte de coisa na cabeça de vocês. E eu sei que vem, né? A gente começa uma coisa nova na vida da gente. Será que as pessoas vão gostar da minha costura? Será que elas vão gostar das minhas peças? E aí vem pergunta, será, né? E aí eu pergunto para vocês, o que são essas perguntas que a gente faz, né? Por que a gente fica fazendo esse monte de pergunta e não senta lá na máquina, escolhe uma peça, faz uma composição bem linda de tecidos, escolhe vários materiais diferentes para a gente compor e fazer uma peça extremamente diferenciada, bacana, que vai chamar a atenção das pessoas. E aí, vocês vão fazer essa peça e vão começar a divulgar, fazer propaganda delas e vão vender essas peças. Por que a gente já não vai diretamente para a ação, né? A gente não para de ficar fazendo esse monte de pergunta e quando a gente fica fazendo esse monte de pergunta, a gente está estagnada, a gente está ali parada, né? O que tem entre a gente começar a agir e quando a gente, primeiro, aliás, quando a gente decide, eu vou viver da costura criativa, vou abrir meu ateliê e vou fazer as coisas. E o fato de você realmente sentar na máquina e começar a fazer suas peças e divulgar e ir atrás de clientes novos e vender suas peças, né? Existe um buraco, né, de tempo nessa trajetória toda. Então, o que é que acontece entre eu começar e eu realmente cair nessa ação? Gente, é uma coisa que vocês mesmos me falam, né? Eu recebo respostas e perguntas de posts que eu faço, perguntas lá nas caixinhas dos stories, por direct, em comentários de vídeos que eu faço.
nas pesquisas dos eventos em que eu faço para conhecer melhor vocês. E vocês sempre me dizem, eu tenho medo de cortar o tecido errado, eu tenho medo de fazer um mau acabamento, porque todos os meus acabamentos ficam ruins, eu tenho medo de estragar tecido, eu tenho medo de vender. E aí vem mais vários tipos de medo. É isso que faz a gente ficar parada um tempo assim entre a decisão de viver da costura e realmente começar a costurar e sair vendendo as peças. Então, esse espaço de tempo aqui e de trajetória também na vida, né, do ateliê é dominada pelo medo, né? Então, o que é medo, né? Quando a gente tem medo, quando é que a gente sente medo? Medo é uma coisa extremamente. A gente fala que é psicológica, mas o medo no ser humano, ele é uma coisa fisiológica de verdade. A gente tem isso desde que o ser humano é ser humano, lá da época das cavernas. Sentimento, ai, se eu cuidar da minha cabeça, eu posso dar um jeito de saber controlar esse medo, mas existe uma resposta ao medo que é fisiológica. E esse medo fisiológico é o que faz a gente ficar parado, né? Então você fica lá, ai, mas e se eu não vender as peças? E se eu cortar o tecido errado? E se eu for costurar desse jeito e a peça ficar torta? Eu não sei consertar a peça, então eu vou deixar de lado, vou começar outra. Mas se eu vou começar outra, o que vai acontecer? Eu vou gastar mais tecido, vou desperdiçar mais, o dinheiro vai embora, a peça não fica pronta. Então, é sempre um medo generalizado. Então, em todas as sequências, em todos os processos dentro da costura criativa, que você tem que fazer o quê? Você tem que escolher um molde, você tem que escolher o tecido. Além do tecido, você pode ter aí os estruturadores, você vai ter as ferragens, você vai ter outros materiais auxiliares, como alças, acabamentos, outros aviamentos. Tudo isso é o processo de composição. Uma vez a peça pronta, você vai ter que dar um jeito de divulgar que você fez aquela peça e que você está vendendo aquela peça. E esse processo não é pequeno, não é curto, ele é longo, né? Leva dias. Então, olha só quantos medos podem acontecer ao longo desse tempo, né? E aí, isso tudo te impede de ganhar dinheiro, né? Então, no processo, se você ainda não está lá costurando super bem, porque você começou há pouco tempo, você quer dominar a costura criativa. Por quê? Porque você sabe que se você não domina a costura criativa, não tem como ganhar 3 mil reais no mês. Então, você fala, poxa vida, como é que eu vou ganhar dinheiro se ainda não domino? Se o corte está torto, se eu não sei usar o cortador circular ainda, se eu não sei ainda pegar direito na tesoura, a minha composição está mais ou menos, as coisas que eu já fiz, que eu já postei, que eu já divulguei, que eu já mostrei para as pessoas falam, ah, que legal, e eu não sinto muita firmeza nesse ah, que legal. Então, esse processo de medo começa a te bloquear, porque você fala assim, tá bom, eu fiz essa peça aqui, mas as pessoas parece que não gostaram, então eu tenho que fazer uma peça diferente dessa daqui para ver que elas vão gostar. Aí na sua cabeça já existe aquela situação do medo. Poxa, elas não gostaram da outra, o que eu tenho que fazer para pegar essa peça nova e o que eu preciso fazer, colocar nessa peça nova para ela ter destaque, ter aquele uau nas clientes, elas falarem, agora sim gostei do que ela está fazendo, agora eu quero comprar o produto dela. E aí você fica bloqueada por esse medo, né? Então, e aí você está sempre buscando, você está sempre indo atrás, vamos supor, do molde mais bonito de bolsa,
do jeito de uma necessaire que seja mais prática e que seja mais multiuso, de uma mochila perfeita, que não arrebenta, que cabe tudo que uma criança precisa levar na escola, do melhor jogo americano que vai combinar com tudo quanto é tipo de casa, com tudo quanto é tipo de louça e talher e taças, para deixar a mesa das suas clientes lindas naquela reunião que ela vai fazer, no almoço de aniversário dela. Então, você está indo atrás do que você ainda nem sabe que vai existir, você está alucinando coisas, porque você simplesmente está com medo do que você vai fazer. E aí, como eu falei antes, esse medo é em diversos níveis, né? Então vamos falar um pouquinho desses, um pouco, tá, gente? Tem muito tipo de medo, eu podia ficar um mês aqui falando de medo que existe dentro de um ateliê de costura criativa que quer ganhar 3 mil reais no mês. Então, em primeiro lugar, a gente, né, quem está começando do zero, eu quando comecei do zero também tinha esse medo de, será que eu vou conseguir, né? O que é isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir fazer uma peça do começo ao fim? Será que essa peça do começo ao fim, ela vai estar bem feita, bem estruturada? Eu vou conseguir fazer todas as etapas dela? Ex-manicure, bem-vinda, bom dia. Então, eu posso conseguir fazer essa peça, mas e se ela ficar feia? Se ela ficar feia, ninguém vai gostar. Se ninguém gostar, eu não vou vender. Se eu não vender, eu não ganho dinheiro e vou continuar aqui insistindo num negócio que parece que não está me dando muito retorno, né? Se eu não vendo, né? O que que acontece comigo? Eu vou fechar o ateliê, eu vou desistir desse sonho, eu vou perder todo o dinheiro que eu já investi com tecido, com ferramenta, com máquina. E o tempo que eu investi nisso tudo, que eu deixei de fazer outra coisa, né? Que eu coloquei todas as minhas energias aqui nesse ateliê, na costura criativa, em trabalhar da minha casa, em fazer as coisas daqui para facilitar a minha vida e eu poder conseguir pagar as contas, dividir as despesas da minha casa. E aí não vai acontecer, né? E aí tem um medo terrível que é eu tenho que aparecer para ficar mostrando as minhas peças. Eu tenho que dizer, olha, sou eu, Maria da Silva, que estou vendendo aqui essa bolsa, essa necessaire, podem falar comigo, né? E o pior, o medo do que os outros vão falar de mim, né? Existe aqueles outros que vão falar de mim, quem são? São os conhecidos, porque eu vou começar a mostrar para todo mundo que eu estou costurando. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, mas ela nunca costurou na vida, por que de uma hora para outra resolveu costurar? Pior, ela resolveu vender essas peças de costura. Por quê? Aí o medo dessas pessoas tão queridas, familiares, amigos, eles têm que gostar do que eu vou fazer. Eles não podem, eu não posso fazer uma coisa que eles não gostem. Eu não posso, é, como é que se diz? Eu não posso criar um sentimento neles que seja contrário a mim, né? Do tipo, por que que ela está fazendo isso tudo agora, né? E muitas vezes esse medo se confunde um pouco com vergonha, né? Então eu tenho bem nítido isso, que quando a gente tem vergonha de entrar na rede social e falar, olha só, essa bolsa fui eu que fiz, é do meu ateliê de costura e eu estou vendendo peças de costura criativa. Neuza, Neuza, bem-vinda, bom dia. Então, eu tenho vergonha de ir lá colocar minha cara. Por quê? Porque eu não ponho a cara, então eu só ponho as minhas fotos dos meus produtos ali. E eu não estou vendendo.
E eu tenho visto que um monte de costureira criativa vai lá, aparece mostrando, faz uma dancinha, mostra não sei o que, como é que usa a bolsa, como é que isso e aquilo. Eu não posso fazer isso, eu morro de vergonha. E aí o medo surge com a vergonha também, porque se eu tenho vergonha de aparecer, eu vou lá apertar o botão do gravar no meu celular, eu travo que eu não consigo falar nada, não consigo mostrar nada, não consigo fazer nada, porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim e tenho vergonha de aparecer, e essas duas coisas andam muito juntas, né? Sim, ex-manicure. Qual é o seu nome? Eu gosto de falar com as pessoas assim com o nome. Timidez atrapalha bastante também. Aí a timidez anda junto com a vergonha, né? Porque o tímido tem vergonha de aparecer. Então, são coisas que nada é isolado, né, gente? As coisas, uma coisa junta na outra, que nem eu falei, o medo com a vergonha. Aí, Érica, ótimo, Érica. A Érica falou da timidez está junto com a vergonha, a pessoa tem medo de aparecer, vergonha de aparecer porque é tímida. Então, a gente tem que parar e olhar para isso tudo, né? Então, a gente tem que parar e pensar assim: o que pode acontecer que não vai te impedir de ir atrás e de correr, de fazer suas peças, de colocá-las à venda e de procurar clientes e de trazer clientes para os seus perfis, trazer as pessoas para você fazer tudo que você tem que fazer no caminho, no processo de dominar a costura criativa, para a peça sair bem costurada, bem acabada, bonita, com uma composição de cor, de material, de estampa excelente, aquelas coisas incríveis que as pessoas falam, uau, eu quero, né? Isso tudo é o domínio da costura criativa para ganhar 3 mil reais. O que é que precisa fazer, né? Aliás, o que não te impede de ir atrás de fazer isso tudo para você poder ganhar 3 mil lá no mês? Érica, comecei há um ano com a costura criativa, mas ainda preciso aprender a divulgar meu trabalho. Não é fácil, né? Mas é isso mesmo, é um caminho. Tenho certeza que você já passou e está passando por muita coisa aí e que envolve muito medo, né? E provavelmente deve ter aquele medo, porque eu vou investir um tempão nisso daqui e se não me der retorno? E tá difícil de vender, e como é que eu faço? Se eu tivesse lá, talvez ainda fazendo pé e mão, eu ia estar ganhando mais dinheiro do que eu estou ganhando hoje com a costura criativa, né? Então, gente, eu falo assim, quando a gente começa a ficar bloqueada, e é normal, tá? Não se sintam as pessoas meio ETs, tipo, só eu sinto esse medo, só eu sofro disso, eu tô vendo aí todo mundo aparecer, divulgar as coisas e vender, e pagar as contas, e realizar os sonhos, só eu que tô aqui empacada. Vejam bem, eu sempre falo que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Todo mundo que talvez já está aí muito grande, que você está vendo, 500 mil seguidores, 100 mil seguidores. Às vezes você fala assim, poxa, 2 mil seguidores já é tanto, e para mim eu estaria tão feliz com esses 2 mil. Você não sabe o caminho que essas pessoas enfrentaram para chegar até aqui, né? Eu estou aqui hoje falando com vocês ao vivo, hoje dia 3 de março, são 11h38, mas e quanto tempo eu não passei lá atrás querendo botar a carona aqui para falar e morria de medo, de vergonha. Timidez no último, Érica. Morria de vergonha. Isso não quer dizer que eu ainda não seja tímida, que eu ainda não tenho medo, que às vezes eu trago um assunto mais polêmico, eu falo, será que todo mundo vai entender desse jeito que eu estou falando? Será que a minha comunicação está muito boa a ponto de não gerar pequenas divergências e eu estou querendo falar uma coisa e pareci que eu falei outra coisa, né? Isso acontece também. Então, assim,
O que não me impede de vir aqui e dar minha cara e falar com vocês? Quando eu penso no meu propósito, por que eu tô aqui? Eu tô aqui falando com vocês porque eu um dia descobri um jeito mais fácil, mais rápido e mais divertido de aprender, de fazer e de vender costura criativa, né? E antes de eu descobrir isso tudo, eu errei muito, eu fiz muita peça torta, eu fiz um monte de combinação sem graça, eu coloquei preço errado nas peças, eu trabalhei pra caramba e ganhei muito pouco. Eu passei por todos esses processos que a gente acaba trabalhando demais e vendendo quase nada. Fiquei com muita peça encalhada. Teve épocas em que eu só queria fazer sob encomenda e nem comprar tecido eu comprava, eu ficava sugerindo as coisas, as pessoas não compravam do mesmo jeito. Então, assim, foi um caminho longo, duro, difícil, mas nem todo mundo que passa dessa fase difícil e realmente começa a crescer, nem todo mundo conta as dificuldades que passou, né? Então, assim, ficar só se espelhando em quem hoje já está super bem, a pessoa está ali, pode ser que ela tenha ali 10, 15, 20 anos de história. E aí, por exemplo, você, Érica, está falando que começou há 1 ano, né? Então, olha a diferença. A gente não sabe, né? E é muito natural do ser humano se comparar com o outro. Então, quando vai se comparar com o outro, ai, ela parece que nasceu fazendo isso, ela faz isso com o pé nas costas, ela é super criativa, ela é muito comunicativa, ela é extrovertida, ela brinca com as pessoas online. Eu não sei fazer tudo isso, então não vai dar certo para mim. Então, antes de ficar pensando tudo isso, vamos pensar assim, o que fez você chegar na costura criativa e falar assim, eu quero ganhar dinheiro com isso, né? Eu quero viver disso. Ou eu tenho lá o meu trabalho, mas eu preciso de um ganho extra e eu preciso me dedicar e eu quero fazer uma coisa completamente diferente do que eu faço lá para que seja divertido, gostoso, que seja uma atividade sim, um trabalho sim, onde exige responsabilidade, onde existe comprometimento, mas eu não quero uma coisa maçante que é igual do outro trabalho. Eu quero fazer da minha casa no tempo que eu puder. Não quero arrumar um outro trabalho num outro lugar, ter que me deslocar mais uma vez, né? Então, assim, o que não te impede? O medo, ele impede, mas tem outras coisas que não te impedem e que você pode controlar esse medo seu. Então, como é que você vai fazer para controlar esse medo? Então, lembra, né? Por que você começou a costurar, né? Quando você começar a ficar lá com medo, se esse molde é bom, se essa estampa as pessoas vão gostar, se as pessoas vão, vão gostar do videozinho que você fez, do jeito que você apareceu mostrando a peça, falando, exemplificando, lembra lá que você tem conta para pagar, né? Lembra que se você não vender essa peça ou essas peças, que você vai ficar vermelho no banco, vai ter que pagar juros. Lembra que você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Você não vai conseguir fazer aquela viagem para a praia que você tanto queria. Você não vai conseguir ajudar os seus filhos a conquistarem o que eles quiserem, ou às vezes ajudar os pais a ter uma vida mais confortável, né? Então, gente, quando a gente começa a ficar cheio de será, por quê, e se, são perguntas que a gente não tem resposta para dar. Não tem resposta, sabe por quê? Porque outra coisa que anda muito colado nisso tudo que eu falei é a gente fica buscando a perfeição da peça. A gente quer a peça perfeita para vender. Então, enquanto eu não conseguir a peça perfeita, eu não vendo. Só que, gente, um dia, depois de tanto costurar, Érica, a primeira peça que você costurou, provavelmente, com relação à qualidade, estava bem inferior ao que você costura hoje, não é? Então pense, se você, depois daquela primeira peça,
você falasse assim, ah, isso aqui tá muito ruim, tem que ser muito perfeito, ela tá torta. Imagina você ficar perdendo todo o tempo da sua vida só ali no corte daquela pecinha. Ai, não tá bom, deixa esse tecido de lado e vamos cortar outro. Ai, agora cortei meio milímetro errado aqui, deixa de lado e vou fazer outro. Por quê? Porque a costura, ela tem processos e tem sequências a serem seguidas que não podem ser trocadas, né? A gente corta, a gente une, a gente costura, a gente vai no ferro e abre a costura, depois a gente junta com a outra parte, costura de novo, a gente desvira e por aí vai. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que tem muitos processos para a costura ficar redonda, para você dominar a costura criativa, para você vir para o próximo processo, que é viver dela e ganhar os 3.000 reais no mês, né? Então, a gente tem que se dar ao direito de não ser tão perfeita logo no começo. É lógico, eu já estou aqui há anos nessa batalha. Toda peça que eu faço, quando eu termino, eu fico assim: se eu tivesse colocado aquela ferragem aqui, que eu desisti de colocar por causa disso, daquele, daquilo outro, talvez teria ficado mais interessante. A gente sempre vai querer. É igual o jogador de futebol, ele fica lá ensaiando, chutar aquele pênalti, chutar né, o escanteio, o não sei o que, o artista plástico, ele sempre acha que se ele der uma pincelada XYZ, o cozinheiro, né? Se ele usar aquele temperinho que ele pôs da outra vez e que der certo, mas ele tá com medo, porque agora é outro tipo de carne, não sabe se vai combinar. Então, sempre quando a gente termina uma coisa, a gente fala assim, talvez se eu fizesse isso daqui ficaria melhor. Então, vamos guardar esse talvez. Não esquece ele não, tá? Se acabou a peça, veio esse talvez, pega um caderninho ali e anota. Anota esse talvez, que quando você for fazer a próxima peça, você usa esse talvez. Para aí você ver o resultado que vai dar. E aí, dando resultado, você já pode comparar com a outra peça anterior e comparar com a aceitação das pessoas que estão seguindo você, os seus clientes, os prováveis futuros clientes, porque se a gente não compara, se a gente não tem coisas outras feitas para comparar, a gente não tem como saber, né? Eu optei pela costura criativa justamente para ter um pouco de liberdade e também como um desafio. Nunca havia costurado, mas estou amando. Preciso usar melhor as ferramentas de hoje, como as redes sociais, para, acho que é divulgar seu trabalho, né? E aí achar clientes e tudo mais. Então, exatamente isso, né? Então, olha só, né? Tô usando o seu caso aqui, tá bom? Para sair explicando que tem tudo a ver aqui com o que eu tô falando. Seria muito mais cômodo você continuar como manicure, porque você já sabe o que fazer, né? Você provavelmente tem aí anos de experiência, então você já conhece tudo quanto é tipo de unha diferente, você já sabe que tem cutículas diferentes, aí quando vai fazer pé é completamente diferente fazer mão, como as clientes reagem, como elas são. Então, assim, basta ir se adequando às coisas novas que vão aparecendo, né? As novas cores, de acordo com a moda, depois vem a unha. Olha, eu sou completamente leiga nesse assunto, tá? Mas é o que eu vejo por aí. Vem a unha de gel, vem a unha disso, o design de unhas, mas assim, a base você já tem, mas você não se viu vencida, né? Totalmente pelo medo. Você mesma falou, você encarou o desafio, né? De seguir adiante com tudo isso. Isso é muito bom. Isso não quer dizer que não possa surgir medo no meio do caminho. Mas o primeiro passo você deu, e isso é maravilhoso. Então, gente, voltando aqui, quando você vê que está lá empacado, que faz um tempão que você não faz uma peça nova,
que tá só com aqueles posts lá no Facebook, no Instagram e o que você mandou pelo WhatsApp. E os pedidos não vêm, aí você fala assim, poxa, ninguém tá gostando do que eu faço, é melhor eu desistir disso. Não, claro que não. Né? Lembra do sonho. Eu quero pagar as minhas contas, eu quero dormir sossegado, sabendo que dia 10 vai chegar e aí eu vou pagar a maior parte das contas da casa e o dinheiro tá lá. E eu vou pagar tudo isso e eu vou juntar aos pouquinhos porque eu quero realizar um grande sonho e depois esse grande sonho é realizado, e depois vem um outro grande sonho novo, e eu não quero mais 3.000, eu quero 4.000, eu quero 5.000, eu já domino a costura criativa, mas agora eu vou atrás de grandes sonhos para eu vencer a barreira dos 3, eu quero ir para os 4, 5, 10, né? Então, a gente não pode deixar o medo impedir a gente de conseguir o que a gente quer. Ponham isso na cabeça de vocês, olha só. Quando a gente quer muito uma coisa e tem uma coisa que é externa a gente, que impede a gente de fazer, realmente é complicado, né? Por exemplo, eu quero muito patinar no gelo, mas eu moro no Nordeste do Brasil, não faz frio, aqui não tem tradição, eu nem patins de gelo tenho. Então, não é uma coisa que assim só depende de você. Provavelmente essa pessoa teria que se mudar para um outro lugar, onde existe tradição, onde tem gente para ensinar, onde vai ter pista de gelo, onde ela vai poder praticar a patinação de gelo. Gente, eu estou falando aqui de ter uma máquina de costura numa mesa da sua casa, né? Pode ser na mesa da sala, na mesa da cozinha, ou pode ser um cantinho que você consiga ter só para costura. E ali você vai praticar, você vai ir atrás do acabamento bom, de cortar direito os tecidos, de fazer composições bonitas, vai divulgar o trabalho, vai precificar, vai entender o que as clientes estão querendo, que não é só fazer a peça, divulgar e vender. Tem que entender o que os clientes estão querendo, o que, que eles buscam, né? O que, que eles precisam, né? Tudo isso é um balaio só de empreender e conseguir viver da costura criativa, né? Então, quando a gente olha e fala, eu estou falando de você tem a faca e o queijo na mão, né? Você tem uma casa, você mora em algum lugar, você precisa da máquina, pouquíssimas ferramentas, alguns tecidos para começar. E aí, gente, você está com medo de não conseguir, você está com medo de ficar feio, torto, sem graça, das pessoas não gostarem, você está com medo de não vender, você está com medo do que as pessoas vão falar, já falei? E você está com medo de que isso não vai dar certo, eu tenho uma coisa só para falar para vocês. Vai com medo mesmo. Porque se for esperar esse medo ir embora, ele nunca vai embora. O medo é uma coisa que instala na gente e a gente abraça ele. É impressionante, mas a gente abraça o medo com as duas mãos, parece que a gente fica ali agarrada no medo e fica assim, ah, eu não sei, eu, será, e se, não sei o quê. A gente fica esperando que alguém apareça divinamente e arranque esse medo de dentro da gente e meio que te dê uma bênção, sabe? Fale assim, pode ir, minha filha, que agora você vai conseguir. Não é assim que as coisas funcionam, né? Você tem que arregaçar as mangas e ir à luta com medo mesmo. Sabe por quê? Porque você só vai saber se aquela composição que você escolheu agrada aos seus clientes se você fizer e mostrar. Você só vai saber se aquele preço está justo ou não quando você puser o preço na peça e a cliente saber quanto custa. Você só vai saber se a criança gostou daquela mochila que você fez, com aquela estampa que você escolheu,
se você puser à venda e começar a ver se as pessoas estão gostando ou não estão gostando. Não é verdade? E assim, gente falando mal vai ter sempre. Sempre vai ter. Se você largar a costura e for fazer bolo, vai ter gente falando mal. Ai, por que ela foi fazer bolo? Se você resolver fazer crochê, vai ter gente que vai falar, ai, por que ela vai fazer crochê? Essa pessoa nunca foi criativa na vida dela, ela só sabe executar as tarefinhas assim certinho quando alguém dá tudo mastigadinho na mão, né? É uma pessoa, sei lá, mais matemática, mais racional, como é que vai querer trabalhar com criatividade? As pessoas vão falar muitas coisas diferentes. Então, deixa para lá. E aí, com o tempo, você adquire mais confiança em você, você fica mais segura, você começa fazendo. E se fizer um monte de coisa e ninguém gostar, eu vou falar uma coisa para vocês: isso não é fracasso. Sabe o que é isso? Isso é um teste que você está fazendo. Você está fazendo um teste, assim, eu fiz capinha de celular vermelha, não vendeu, então agora eu vou fazer preta. Não faz preta. A preta vendeu mais ou menos. Eu fiz estampada. Estampada vendeu mais. Pronto. Não é que você fez a vermelha errada. É que aquelas pessoas ali que estão vendo não gostaram da vermelha. Você foi atrás da outra. Isso não quer dizer que você tenha que abandonar a vermelha. Pode ser que lá na frente, quando você tiver mais uma audiência maior, mais pessoas vendo seu perfil, vai aparecer uma pessoa que gostou daquela primeira que você fez. Então, o medo não pode te paralisar e impedir você de chegar onde você quer, né? E eu tô sempre dizendo que aqui eu tô falando com as pessoas que querem fazer da costura criativa o ganha-pão, a renda extra, né? Pessoas que nunca trabalharam, às vezes as contas em casa estão ok. Mas, poxa, eu queria um dinheiro só meu para fazer o que eu quisesse. Se eu quiser pegar esse dinheiro e doar todinho lá no orfanato, eu dou, né? Não preciso para mim. Eu tive uma pessoa no último evento que falou: eu quero vender minhas peças para eu poder fazer doação para as instituições da minha cidade. Eu achei tão bonito isso. Ela não quer para ela quer fazer para os outros. Então, é o tipo de coisa que. Como é que ela vai fazer tudo isso? Ela precisa dominar essa costura criativa, porque ela quer vender essas peças, né? Então, vai ter que ir com medo mesmo, porque imagine, toda vez que o medo bater, ela vai falar assim: quantas crianças vão deixar de receber a fralda, o leite, o brinquedo, as roupinhas, né? Que eu vou ajudar a manter lá o orfanato. Quantas pessoas vão deixar de ter esse benefício porque eu tô com medo de não vender minhas peças? Então, quando o medo bater, você lembra por que que você entrou aqui. Infelizmente, a gente não pode sair trabalhando, ficar buscando a maneira ideal, porque todo mundo tem conta para pagar. Eu sei que tem gente que tem situação melhor, que pode até não vender tanto no mês, aquilo ali não vai fazer diferença. Mas a verdade é que nesse planeta, mesmo os milionários precisam de dinheiro para viver, gente. Porque tudo acaba, até o dinheiro do milionário. Se só ficar lá gastando, 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 um dia acaba, né? Então, lembra o que é que te fez querer vender suas peças de costura criativa. E aí, quando você lembrar isso, ficar bem firme na sua cabeça, eu tenho certeza que o medo vai ficar assim, ó, pequenininho. Porque o seu desejo de dar certo, de dominar a costura criativa e de ganhar mais, de ganhar 3.000 reais no mês ou mais com ela, é maior do que o seu medo, tá? Então, se fixem nisso, né? Então, por que eu preciso vencer esse medo? Porque realmente, Renata, você falou comigo de um jeito e eu estou percebendo que eu não estou avançando porque eu tenho medo. Então,
Você entendeu que é importante você vencer esse medo, porque senão você não vai saber medir, né? Se a capinha vermelha não é querida pelo seu público e a capinha estampada é, né? Por que que você precisa vencer esse medo para gerar venda, para poder gerar desejo nas pessoas de consumirem o seu produto? Porque se você tem medo de ousar, estou sempre falando para vocês, ousem nas composições, ousem nos produtos que vocês estão oferecendo, porque tem muita gente fazendo costura criativa. Agora, o que eu vou dizer para vocês é que tem muita gente fazendo costura criativa do mesmo jeito. Estão lá combinando os tecidos da mesma forma. Estão fazendo os mesmos produtos. Então, vocês, ousando nas combinações, no uso de materiais complementares, na aplicação de ferragens, né? Vou fazer uma peça inusitada, com uma estampa completamente diferentona do que todo mundo está fazendo, vou batalhar em pesquisa, vou correr atrás de tecido diferente, porque é isso que eu quero. Então, se você não vencer esse medo de, ai, vão me achar espalhafatosa, vão me achar cheguei, vão me achar isso tudo, você nunca vai saber. Então, você vai ser só mais uma artesã de ateliê de costura criativa, vendendo a bolsa com aquele floralzinho miudinho, que é rosinha, com azulzinho, e fazendo um poazinho azulzinho de composição complementar. Então, gente, você precisa vencer esse medo. Eu falei um dos medos, né, da composição. Se você não aparecer lá na sua rede, olha, agora o meu novo produto. Eu tenho essa bolsa de praia que eu chamo bolsa multiuso. Ela é dupla face. Você pode levar ela para a praia, você pode sair para almoçar, você pode ir trabalhar, você pode fazer um monte de coisa com essa bolsa, porque ela é versátil. E blá, 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 blá. Se você tem um estilo assim, mais despojado, mais fashion, mais alegre, se o seu trabalho te permite usar uma bolsa desse tipo, você pode. Se você não pode, nós temos outras estampas mais discretas, materiais bacanas, diferenciados, não sei o quê. Entre em contato, eu posso te mandar, e aí você faz também essa bolsa nesses outros materiais e vai mostrando, né? Então, se você não faz isso tudo, como é que você gera venda, né? E também, se você não produz tudo e vai ouvir a pessoa lá falar assim, ah, não é tão bonito assim, ah, não gostei tanto assim, ah, tá caro. Você faz um produto que é impossível de comprar, as pessoas vão falar, tá caro, né? Então, precisa vencer esse medo para gerar venda, porque a pessoa não bate na porta da sua casa falando, oh, eu quero comprar produto artesanal, né? Então, eu tinha muita vergonha. E a vergonha me gerou, que eu estava falando aqui com a Érica, eu sempre fui muito tímida. Mas, quando a gente tem uma paixão muito grande pelas coisas, a gente se fortalece com aquilo que a gente gosta, e aí a gente consegue ir lá e se expor um pouquinho. Vai com o coração tremendo, batendo no último, a voz fica meio gaguejando, a voz falha, mas vai, né? Eu tinha muita vergonha de aparecer, mas um dia, por uma grande causa, que era uma coisa para a educação da minha filha, foi a primeira vez, depois de anos com ateliê de costura criativa, só postando foto de produto, um dia eu dei lá a minha cara e falei que eu estava fazendo uma campanha, que eu ia vender os produtos e que todo aquilo ia ser revertido, né, para a viagem da minha filha. E foi por que que eu consegui vencer? Porque a minha vontade de ver ela realizando um grande sonho dela e eu meio assim que usando desse sonho dela
porque eu também ia me destacar como ateliê de costura criativa, mais pessoas vão me conhecer, eu conhecer os meus produtos, eu ia começar a vender mais. Eu falei assim, é essa grande chance que eu tenho. Se eu não perder essa vergonha, eu vou ter, eu praticamente estou enterrando o meu ateliê, né? E aí foi um vídeo assim, o primeiro de todos, nossa, a voz quase não saía, tremendo, errei 200 vezes, mas fui lá e fiz. Hoje eu tô aqui falando com vocês tranquila, né? Isso não quer dizer que eu não sou mais tímida, que eu não tenho mais medo, que eu não tenho mais vergonha. Eu simplesmente pego a vergonha, pego o medo, pego a timidez e guardo num lugar lá bem escondido para eles ficarem lá sumidinhos e me deixar fazer o que eu gosto de fazer, né? Porque é isso, o medo, a timidez, a insegurança, eles tiram a nossa vivacidade, eles tiram a nossa alegria de fazer o que a gente gosta. Então, não é só medo, a gente fica frustrado porque a gente não faz o que a gente gosta. Porque fica dominado, literalmente dominado. E isso, gente, é uma coisa que é mais grave, é paura, que é o medo elevado a, sei lá, a enésima potência. Então, voltando para aquele assunto lá, por que, que a gente tem que vencer o medo? Por que, que é importante vencer o medo? Porque se você fica alimentando esse medo, e a gente alimenta como? Será que se eu fizer, as pessoas vão pensar o quê? Esse será esse se? É um medo atrás do outro. Você está alimentando ele, você não está tratando de diminuir ele. Ele se torna paura. Então, vira uma paura que você nunca vai dar suas caras na, na rede social, né? Então, é por isso que você precisa fazer esse exercício, tá? E como é que eu faço esse exercício, então, se eu tenho tanto medo? Ó, a gente precisa começar de algum lugar, né? Então, a gente precisa ver como é que eu começo. Depende do estágio que você tá, né? Ah, eu tô começando. Vou usar a Érica aqui porque já contou um pouco dela, né? Ela tá há 1 ano e ela diz que precisa aprender a divulgar o trabalho dela. Então, por exemplo, preciso aprender a divulgar meu trabalho. Tá escrito aí, ó, as palavras dela. Ela precisa de conhecimento de como é que divulga o trabalho, né? Então, basta tirar foto e colocar. Eu acho que ela já aprendeu que só fazer isso não vende, né? Ah, mas tem umas empresas aí que põem umas fotos e não sei o quê, e já gera 300, 500 comentários. Sim. Há quanto tempo essa empresa está no mercado? Há quanto tempo essa empresa está nas redes sociais? Com que frequência essa empresa faz posts, faz postagens, gera conteúdo nas redes dela, né? Então, tudo isso são coisas que eu falo para vocês de novo. Vocês vão lá e vão se comparar com o grande. Tita Cunha, bem-vinda, boa tarde. Então, a gente precisa de conhecimento. Como é que as pessoas se comportam na rede social, no caso dela, que quer saber como é que divulga? Como é que, como é que eu chamo a atenção da pessoa para ver um post meu, para parar e ver a foto? São várias coisas, gente. Não é só o produto perfeito, a pessoa bateu o olho, tá ali rolando o feed. Nossa, que bolsa maravilhosa, eu quero. Vai lá e compra. Não é assim. Ela vai querer saber qual é o produto, é tecido do quê, qual é o tamanho, qual que é o preço, obviamente. Quem é que está vendendo esse negócio? Deixa eu ver quem é essa pessoa. Ah, ateliê, não sei o que lá. Quem é esse ateliê? Né? A pessoa não vai passar e comprar. Não é assim um pacote de arroz da marca que você já conhece, e aí é um supermercado diferente que está vendendo, e aí, tá mais barato, então compra aqui. Mas a gente está falando de internet. Até um pacote de arroz, a pessoa vai querer saber por quê. Corre muito risco desse arroz não chegar se ela comprar de qualquer um que aparece. Então, o que ela quer saber? Ela quer saber a procedência
E saber a procedência quer saber quem é você, de onde você vem, quais seus valores, por que você está fazendo costura criativa. Muita gente, muitas vezes, está lá no subconsciente dela, ela está pesquisando, ela nem sabe por quê, mas ela quer saber mais sobre você. Que é o quê? É o que está por trás daquela bolsa, né? E tudo isso, gente, é conhecimento que você precisa ter da sua audiência, do seu público, que vai se tornar um dia seu cliente, né? Então, quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente fica com medo, né? Então, por exemplo, ela era de uma outra área, era manicure. Então, ela sabe como falar com a cliente que vai lá fazer mão, pé e mão, né? É diferente de falar com a cliente que quer comprar bolsa, mochila, capa de almofada, jogo americano, pano de prato, enfim, vários produtos diferentes, né? Então, precisa ter conhecimento em diversas áreas. Precisa entender de Instagram, precisa entender de Facebook, precisa entender dos usuários. Quem é que está olhando minhas coisas? É gente de até 20 anos? É de 20 a 40? É acima dos 40? É mais homem, é mais mulher? É mais adolescente, é mais criança? Porque é diferente falar com essas pessoas. Então, o jeito que ela aborda pode ser diferente do meu. Não é porque ela aborda, o jeito que ela tem que abordar as pessoas é diferente de uma pessoa que só faz produtos masculinos, por exemplo, né? Quem vende só coisa para mesa posta vai falar completamente diferente de quem vende acessório de cabelo. Então, é muito conhecimento que você tem que adquirir para parar de ter medo e poder falar com confiança. Porque a hora que você fala com confiança, aí o cliente entende que você sabe o que você está fazendo. E aí a venda começa a aparecer, começa a acontecer, né? Então, como é que eu vou organizar, Renata? Porque olha só, você já falou que tem que saber como é que fala, para quem que está falando, de que jeito que fala, se essas pessoas estão gostando do que eu estou fazendo ou não. Eu não posso me comparar tanto com os grandes, mas eu preciso ver o que os grandes estão fazendo, porque eu não tenho referência nenhuma, não sei como é que isso faz, né? E se eu cheguei na internet, é porque de alguma forma eu também fui atraída por alguém, né, que está ali fazendo uma propaganda me chamando a atenção. Então, vamos falar agora com você que está lá ainda sofrendo para cortar o tecido, para fazer uma costura retinha, como é que aplica a manta R1 direito na tricoline, para ela não soltar. A minha manta parece que não funciona, porque eu faço minhas peças, elas estão meio molinhas. Então, eu não estou entendendo, eu não sei nem comprar manta boa direito. Você está falando só lá de já vender a peça, então também preciso organizar tudo isso, né? Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei nessa conclusão de eu falo que assim, o jeito meu fácil e mais rápido e mais divertido de aprender a dominar a costura criativa para ganhar 3.000 reais, ele surgiu, essa minha metodologia surgiu de uma sequência de coisas erradas que eu fiz, né? Então, pensem comigo, vocês estão aí achando que vocês não vendem, que ninguém gosta, que não sei o quê, faz parte do processo. É que a gente tem mania de achar assim, que alguém vai lá e me ensina a fazer uma coisa, uma vez. E aí eu, uma vez, já fiz perfeito e eu já quero aquilo redondinho para sair vendendo. Mas não é assim. Lembra da primeira vez que você andou de bicicleta, da primeira vez que você pulou corda, da primeira vez que você foi nadar, o primeiro arroz que você fez e queimou, ficou duro, né? Você foi melhorando porque você repetiu, você seguiu a sequência, você fritou lá a cebola, o alho, depois refogou o arroz, depois jogou a água. Daí você descobriu
Porque se jogar água quente, já fervendo, o arroz fica soltinho. Você não gosta de arroz papa. Ou o contrário, você gosta de papa e não quer soltinho. Então, vocês entendem que tem uma sequência? Não adianta de cara, você pode até ter uma pessoa te ensinando que sabe tudo de arroz. Mas vai ter um dia que você vai pegar aquele monte de conhecimento do arroz e você sozinha vai fazer o arroz. É impossível a gente absorver tudo de uma vez só. Então, se deem ao direito de errar, porque errar faz parte do processo. E aí eu queria que vocês entendessem que não é um erro, foi uma tentativa de dar certo. Vamos trocar o nome? Pensa assim, eu não errei, eu fiz uma tentativa de dar certo, que essa não deu tão certo assim. Mas por que eu não vou chamar de erro? Porque eu aprendi que se eu cortar desse jeito, vai ficar torto lá atrás. Se eu costurar assim, com esse ponto apertadinho, vai franzir toda a minha peça. Se eu costurar desse jeito, com um ponto muito largo, vai descosturar na primeira lavada. Isso é aprendizado, isso é saber que não vai dar certo. Então, não pulem essas etapas. Precisa entender e precisa organizar esse aprendizado. Não adianta querer sair divulgando coisas se você não está dando a peça ainda. Um ateliê que você vai fazer coisas, você já pode começar a falar de outras coisas, sem pegar uma peça e falar assim, olha, estou vendendo esse durex. Mas você pode começar a falar de durex. Entende? Então, você está trabalhando a sua audiência, você está chamando a atenção para elas que algo bom está por vir. Você está trazendo ela com vocês. Como foi que eu cheguei nessa conclusão? Gente, costurar por hobby é muito diferente de vender. Eu aprendi, comecei a aprender porque eu queria, porque meu sonho era costurar as coisas do jeito, para mim, do jeito que eu queria. Então, eu podia levar dias costurando uma peça e não tinha que lidar com expectativa de ninguém, porque era só para mim, né? Então, eu tive que adaptar, eu tive que mudar tudo que eu estava fazendo para poder ganhar dinheiro com a costura. E aí eu venci todos esses meus medos e deixei eles quietinhos lá. Hoje os medos são outros, né? A gente vai crescendo, vai vendendo mais, e aí o medo vem de dar um passo maior. Eu quero sair dos 3.000, por exemplo, eu quero ir para os 6.000 ao mês. Então, qual que é o medo? Eu vou investir mais? Será que vai retornar? Será que não vai? São outras coisas. Então, queria que vocês, encerrando aqui hoje, lembrassem dessas coisas. Podem fazer uma listinha dos medos que percorrem vocês e para vocês deixarem ele de lado, para vocês lembrarem por que eu faço o que eu faço, por que eu estou aqui fazendo costura criativa. Que eu não quero mais ficar 2 horas no ônibus, espremida para ir trabalhar, para fazer um trabalho que eu não gosto. Eu posso ficar na minha casa, trabalhar até mais de 8 horas por dia se eu quiser, porque isso vai me trazer mais ganho. E eu não enfrento o trabalho, eu vou fazer o que eu quero. Não vai ter ninguém falando para mim, não, sua ideia não é boa, não faça. Né? Eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero, de usar minha criatividade porque eu quero, porque eu acredito que é melhor para o meu cliente, tá bom? Então, gente, deixe seus comentários, mandem seus likes, porque cada vez que vocês enviam esses conteúdos para outras pessoas, quando vocês deixam os likes, as redes sociais entendem que vocês estão gostando e começam a mandar para outras pessoas. Aí outras mulheres que estão atrás de querer ganhar dinheiro com a costura criativa, que estão com medo de entrar nessa área nova, porque nunca fizeram, porque nunca aprenderam, porque não sabem se é para elas, se elas vão conseguir, para elas assistirem esse conteúdo e entenderem que existe solução para isso sim.
tá bom? Eu super agradeço vocês aqui e a gente se vê na terça-feira, às 11 da manhã, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até lá!